Glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga amém. Agora vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: o Senhor vai falar com você hoje. Pode se assentar. Enquanto você se assenta, também feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua presença nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ser um Deus tão misericordioso, Pai. Tu és um Deus pontual que vem no momento, Senhor, em que nós precisamos. E nós precisamos de Ti em todo o tempo. Pai, eu quero colocar, Senhor, cada vida aqui nessa noite, a minha vida. E que o Senhor possa vir, Senhor, penetrar com a Tua palavra nos nossos corações. Que todos nós, Senhor, venhamos encontrar resposta. Que todos nós, Senhor, possamos sair daqui sabendo que foi o Senhor que falou conosco. Usa, Senhor, da minha vida. Que o Senhor venha, Senhor, se fazer presente em cada coração. Que nós possamos estar atentos, ó Pai, para aquilo que o Teu Espírito quer ministrar nas nossas vidas nessa noite. Que os nossos ouvidos venham estar limpos. Que caia por terra em nome de Jesus todo impedimento, todos os comichões. E que nessa noite, Senhor, somente o Teu Espírito Santo venha estar aqui, presente e agindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor tem falado comigo há umas semanas, e mais ou menos uns 10 dias, e Ele tem ministrado somente uma palavra no meu coração e falado: lembra. E aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, e o Espírito Santo toda hora falando dentro do meu coração: lembra. E mais ou menos nesse período, eu e meu esposo, a gente está orando sobre coisas da nossa vida. E o Senhor falou algo muito pontual na nossa vida. Ele falou a palavra relevância. Repete comigo: relevância. Você vai ouvir eu falar muito isso nessa noite. E enquanto o Espírito Santo ministrava isso no meu coração, a respeito de lembrar, eu comecei a pensar: Senhor, lembrar o quê? E aí, durante essas semanas, eu orando e o Espírito Santo trabalhando no meu coração, eu entendi aquilo que o Senhor quis falar comigo. E essa semana foi isso que Ele disse para eu compartilhar com a igreja. Tem um versículo na Bíblia e um capítulo que é o meu preferido, que é o Salmo 139. E lá tem um versículo que fala assim: os olhos do Senhor viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias foram ordenados para mim no teu livro, foram escritos quando nenhum deles ainda existia. E sempre quando eu penso nesse versículo, eu penso a respeito da vontade de Deus. E eu creio que existe a vontade permissiva de Deus, que é aquela que Ele deixa a gente escolher o que a gente quer. E existe a vontade soberana de Deus. E a vontade soberana de Deus é aquela em que nós devemos buscar a Ele para que a gente encontre. E quando eu penso nesse versículo, que todos os meus dias foram escritos, há muitos anos eu oro em cima disso e eu busco esse versículo e eu penso, eu falo: Senhor, eu não quero escrever outra coisa na minha história se não for aquilo que o Senhor já escreveu para mim. E é muito difícil a gente pensar aquilo que o Senhor já escreveu para nós se a gente não tiver intimidade. E eu meditando na palavra, e o Senhor falou comigo a respeito de escolha. E para que você viva os dias que o Senhor já escreveu para você, todos os dias você precisa escolher se você quer viver a sua vontade ou aquilo que Ele já escreveu para você. O Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. Só que cabe você procurar, escolher, buscar a Ele, perguntar o que Ele quer que você faça. Ou você decidir fazer as coisas que alegram o seu coração e não o coração do Senhor.
E a respeito de intimidade, nós, para conseguirmos alcançar a vontade soberana do Senhor, a gente precisa ter uma vida de renúncia e de alinhamento com a vontade de Deus. Todos os dias. Porque constantemente, se Deus ele já escreveu algo a seu respeito no livro dele, você precisa renunciar à sua vontade. Amém? E para isso você precisa estar alinhado com a presença do Senhor. No Salmo 32, versículo 8, depois eu vou falar vários versículos para a gente abrir hoje, tá? Esse que eu vou falando rapidinho, que eu já anotei aqui. Salmo 32, verso 8 diz assim: eu te instruirei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Quando o Senhor falou isso, eu fiquei pensando, Ele vai instruir o caminho que a gente deve seguir, mas Ele vai nos guiar com os olhos dele. Quando a gente pensa em olhos, né? Como que a gente vai saber? Para a gente conhecer os olhos de outra pessoa, a gente precisa ter intimidade, não é mesmo? É muito comum, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe nem precisava falar, era só ela me olhar, eu já sabia o que ela queria. Se eu aprontasse, não precisava nem falar nada. Só o jeito que meu pai ou minha mãe me olhasse, eu já sabia que ia ter conversa em casa. Quando é o casal é a mesma coisa, né? O marido e a mulher, só você olhar já sabe o que o outro está querendo dizer. A gente conhece pelo olhar. E o Senhor ainda me mimou porque Ele deu o meu marido com os olhos verdes. Só Ele me olhar. Mesmo quando você está em público, é só um olhar para o outro, já sabe se está bravo, se está feliz, se quer que vá embora. A gente conhece essa linguagem. E como que a gente vai saber? O Senhor falou assim: eu te guiarei com os meus olhos. Se a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente não vai saber para onde nós iremos. E quando o Senhor foi pontual comigo, com meu esposo, a respeito da palavra relevância, e aí foi num dia que nós estávamos, durante a semana, a gente estava orando a respeito de tantas coisas, e Ele veio com essa palavra. E durante essas semanas que o Senhor começou a falar comigo, eu fui pesquisar o que significa relevância. E do latim diz que significa o que retira alguém de um problema. Na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, eu já entendi tudo. Nós precisamos ser relevantes no reino de Deus. E para você ser relevante quer dizer que você precisa tirar alguém de um problema. E é isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor chamou você. Agora, como que nós iremos tirar alguém de um problema no reino, onde funciona de uma maneira tão dinâmica? Para isso, nós precisamos abrir mão, porque nós não devemos, nós não podemos fazer algo que vai satisfazer o seu ego, vai satisfazer a sua vontade. Ser relevante também quer dizer renúncia e quer dizer ser alinhado com aquilo que o Senhor te chamou. O Senhor tem nos chamado para sermos relevantes no reino. Você crê nisso? E através disso, eu meditando e fui orar e falei, amém, Deus, eu preciso ser relevante. O Senhor me levou a meditar em 5 tipos de respostas diferentes sobre o chamado de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Números, no capítulo 13. É uma palavra que nós já conhecemos. E a primeira resposta, eu vou ir falando, são 5 respostas diferentes a respeito do chamado de Deus. A primeira é aquele que responde e permanece. Eu gostaria de ler a partir do verso 25, Números 13. Diz assim: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles, bem como toda a comunidade
e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a quem nos enviaste. Nela verdadeiramente manam leite e mel, e este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa, os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Imagina, enquanto eles estavam ali com Moisés e contando tudo que eles viram, Caleb ele fez eles se calarem e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Caleb ele foi uma pessoa em que respondeu o chamado. E por que eu coloquei que a primeira pessoa é aquela que responde e permanece? Porque se você for estudar a vida de Caleb, e nós já vimos pregação aqui, quando chega lá em Josué, quem quiser abrir no capítulo 14. Depois de 40 anos dessa resposta ousada de Caleb, imagina, 40 anos, eles enfrentaram muitas coisas. E aí no versículo 10, Caleb fala assim: agora pois o Senhor me conservou em vida, como falou há 45 anos atrás, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, e andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal ainda é agora. 40 anos ele permaneceu. E o Senhor falou comigo que esse é um tipo de pessoa em que responde o chamado e ele permanece naquela palavra que o Senhor deu para ele. Que nós possamos ser assim, amém? Esse é o desejo do meu coração. Eu quero responder o chamado do Senhor e permanecer. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que vai tentar te travar, não importa as pessoas que vão tentar te parar no meio do caminho, que nós possamos permanecer, amém? A segundo tipo de pessoa que o Senhor falou comigo é aquele que duvida, mas vai. Abra comigo em Juízes no capítulo 6. Juízes 6, a partir do verso 11, diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para se esconder dos midianitas. A gente já vê que Gideão ele era um pouco medroso. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que me livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo e tu ferirás os midianitas como um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é tu que falas comigo. Imagina, gente, além do anjo estar ali, carne e osso na frente dele, ele ainda pede um sinal. Quantos de nós Deus não fala e a gente vive pedindo sinal para Deus de que será que Deus mesmo está falando comigo? Quantos se identificam como Gideão? Não precisa levantar a mão. Então a segunda pessoa, daquele que responde o chamado que o Senhor falou comigo, é aquele que duvida, que pede sinal. Mas depois, se você for ler a história de Gideão, ele foi.
A terceira pessoa, aquele que sabe o seu chamado, mas ele escolhe não ir. Eu acho que não tem um exemplo mais claro do que Jonas. E Jonas, no versículo 3, no capítulo 1, fala: Jonas, porém, levantou a fim de fugir da presença de Deus. Ele escolheu fugir. E ele, com a consciência, ali ele sabia para onde ele deveria ir, e ele foi para o outro lado. Quantos de nós muitas vezes não fugimos do Senhor e a gente nem sequer nos atemorizamos, como quando a gente ouve a palavra de Jonas, a gente pensa: nossa, eu não quero ser Jonas não, eu quero responder o chamado do Senhor. Mas quantas vezes você já não fugiu do chamado do Senhor para a sua vida? A quarta pessoa é aquela que responde, mas não faz como Deus ordenou. Queria que você abrisse em 2 Samuel. Segundo Samuel, no capítulo 6. Eu vou ler a partir do 1. Aqui conta quando Davi, ele ordenou para que levasse a arca para Jerusalém. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem para lá, para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, saltérios, tambores, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. Naquele momento Uzá, ele morreu. Quando eu leio essa palavra é muito conhecida. Eu fico pensando que Deus, ele já não estava feliz desde quando colocaram a arca no carro dos bois. Porque qual que era a ordenança? Carregar a arca nos ombros. E aí hoje, durante essa semana eu li essa palavra e eu fiquei pensando: Senhor, por que foi Uzá que morreu? Na Bíblia não está escrito, mas eu creio no meu coração que Uzá, enquanto ele estava carregando ali, guiando o carro dos bois, porque vocês viram que foram os dois irmãos, Uzá e Aiô, e eles estavam ali guiando o carro do boi, e ele temeu, e foi uma boa intenção. Ele fez por maldade? Não. A arca ia cair no chão e ele foi e segurou. E a ira do Senhor se estendeu, e eu fiquei pensando: por que contra ele? Se estava todo mundo fazendo errado e estava todo mundo lá dançando porque a arca iria para Jerusalém, só que eles não estavam fazendo da maneira em que Deus ordenou para fazer. E por que foi Uzá? Só porque ele colocou a mão na arca? E eu fiquei pensando, e eu tenho comigo que talvez porque Uzá sabia como eles deveriam fazer. E talvez ele não foi ousado o suficiente, não teve coragem para falar: gente, talvez muitas vezes ele pensou: quem sou eu para falar como que a arca deveria ser carregada? Eu vou fazer como estão mandando eu fazer. Mas ele sabia qual era o chamado dele, porque ele foi escolhido, e os escolhidos tinham a resposta do seu destino e como deveriam fazer. E muitas vezes, por falta de coragem, ele ali naquele momento
no seu coração não teve a coragem de falar, foi assim que Deus falou. Porque o Senhor, Ele olha para o nosso coração, amém? E aí, quando na maior boa intenção de fazer a vontade de Deus, ele foi fulminado. E isso eu fiquei pensando quantas vezes nós, na maior boa intenção, nós sabemos aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Só que por conta do movimento, por conta de pessoas que muitas vezes têm um cargo maior e aí fala, é assim que a gente vai fazer. E você sabe lá no fundo do seu coração o que Deus quer que você faça. Querido, se Deus falou com você, permaneça na palavra que Deus falou com você. Se você sabe a maneira que é para você cumprir o que você foi chamado para fazer, como você deve fazer, permaneça em cima da palavra que Deus te deu. E a quinta resposta que Deus falou comigo foi a que o Espírito Santo mais me destruiu. E eu falei, meu Deus, abram comigo em 1 Reis. Essa palavra ela é um pouco mais comprida. Vamos lá. A partir do verso 1. 1 Reis, capítulo 13. Amém? Por ordem do Senhor, um homem de Deus. Então o Senhor já aqui chamou, nesse texto não fala o nome dele, mas um homem de Deus veio de Judá a Betel quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então eu vou falar especificamente, não do contexto do que estava acontecendo, mas especificamente desse homem de Deus e do que ele foi chamado para fazer. Verso 2: Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor: Altar, altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti o incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. E aí esse homem, ele começa a falar aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Ele foi como um profeta até aquele lugar. Então ele tinha intimidade com Deus, amém? Se Deus falou com ele, ele tinha intimidade com Deus e ele foi entregar uma palavra de Deus. E aí, quando ele terminou de falar, vamos pular aqui, lá no versículo 7, fala assim: Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei. O homem de Deus, porém, disse ao rei: Ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Então, além do Senhor ter dado uma ordenança para esse homem de Deus, do que ele deveria falar lá para o rei, o Senhor ainda falou para ele, quando você for, você não vai comer nada e você ainda não vai voltar pelo caminho de onde você veio. Então ele sabia qual que era o destino profético dele. Amém? E aí, prosseguindo lá no verso 10. Assim foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho de onde viera. Ele obedeceu. Morava em Betel um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que disseram ao rei. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: Selai-me um jumento. Selaram-lhe o jumento, e ele montou e foi até o homem de Deus.
encontrou-o assentado debaixo de um carvalho e perguntou: És tu, o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come o pão. E disse o homem de Deus: Não posso voltar contigo, nem entrar contigo, tampouco comer pão, nem beber água contigo nesse lugar. Foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, e nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foste. E respondeu-lhe ele: Também sou profeta como tu. E um anjo me disse por ordem do Senhor: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, e clamou o homem de Deus, que viera de Judá: Assim diz o Senhor: Porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de onde te dissera: Não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que o fizera voltar selou para ele o jumento. Este se foi e um leão o encontrou no caminho e o matou. A gente vai continuar, mas vamos parar por aqui. Na Bíblia não fala que esse profeta era um falso profeta, esse profeta velho. Fala que era um profeta velho e ele usou de mentira para atrair esse homem de Deus. E eu fiquei pensando, ele morreu de uma maneira tão drástica. Deus, ele ordenou para ele, ele foi até a presença do rei e falou tudo que Deus tinha ordenado para ele. E Deus ainda falou o que ele deveria fazer. Depois ele não deveria comer, nem beber, nem voltar pelo caminho de onde ele veio. E ele permaneceu firme quando o rei convidou. Imagina, o rei convidou ele. E aí ele falou: mesmo se você me der metade dos seus bens, eu não vou ficar, porque o Senhor não me mandou. Ele sabia no coração dele. Só que aí veio um homem e falou: eu sou profeta como tu. E o Espírito Santo falou no meu coração que muitas vezes o que vai travar o nosso destino profético, o que vai travar o nosso chamado, o que vai travar aonde Deus quer que você vá, não são as pessoas do mundo. São as pessoas de Deus, que falam em nome do Senhor, que muitas vezes falam: o Senhor me mandou te dizer, o Senhor falou comigo. Só que o que você precisa ter convicção dentro do seu coração. Existe uma palavra lá em Colossenses 3,15 que fala: a paz de Deus que seja o árbitro, o juiz do teu coração. Eu creio que existem profetas de Deus e palavras que o Senhor vem nos entregar. Só que o Senhor ainda nos diz que nós devemos julgar a profecia. E aquilo que o Senhor te disser, se a paz de Deus ela testificar naquilo que estão te falando, segue em frente. Mas não mate o seu destino, não mate o seu chamado por pessoas que dizem que Deus falou com ela e não é o que Deus falou com você. E olha só por que esse homem, ele não era um ímpio. Vamos lá, a gente leu até o verso 24 que fala que o leão matou ele. No 25 diz assim: os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo-o, o profeta que fizera voltar do caminho disse: é um homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. O Senhor o encontrou, o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dito. Disse a seus filhos: selai-me o jumento. Eles o selaram. Ele se foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados perto do cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Assim o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou em cima do jumento e o levou de volta à cidade para chorar e enterrar. Olha ainda o homem que mentiu para ele.
Então depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o pranteou, dizendo: ah, meu irmão. Gente, essa palavra bateu tão forte comigo. E eu entendi por que o Espírito Santo ficou falando comigo. Lembra, lembra, lembra. Porque nós precisamos lembrar daquilo que Deus falou conosco. E não importa aquilo que vai tentar travar a sua vida, que você venha ter discernimento para você ter convicção daquilo que Deus falou com você, da onde Deus quer que você esteja, qual é o seu destino profético, qual é o seu chamado. E esse profeta velho em que fez com que travasse o destino daquele homem de Deus, depois ainda chorou em cima do corpo dele e falou: ah, meu irmão. O nosso chamado é só entre nós e Deus. O seu chamado é só entre você e Deus. Porque um dia alguém pode chorar e prantear em cima do que você foi travado e chorar: ah, meu irmão. Eu não estou falando que a gente não deva confiar, apesar de que a palavra do Senhor diz que nós não devemos confiar em homens. Eu estou dizendo que nós devemos buscar intimidade com o Senhor, conhecer os olhos daquele que nos guia, para você ter convicção da palavra que Deus te ordenou. Há uns dias atrás o Bruno pregou aqui, ele disse sobre os 2 dias mais importantes da nossa vida, que é aquele que nós nascemos e o segundo quando a gente descobre por que a gente nasceu. Todos nós aqui temos um destino e um chamado, amém? Não deixe nada enterrar o seu destino, não deixe nada enterrar o seu chamado, mesmo que um profeta venha dizer algo que não testifica no seu coração. Essa palavra o Senhor disse, eu chorei tanto e eu falei: Senhor, é por isso que o Espírito Santo começou a falar comigo: lembra, lembra. Eu queria que você começasse a lembrar daquilo que Deus falou quando Ele te chamou. Comece a lembrar das palavras que o Senhor disse, das promessas que Ele falou que cumpriria na sua vida. Aqui eu mencionei 5 tipos de pessoas que dão respostas diferentes. Caleb, quando ele foi chamado, ele demorou 40 anos. E depois de 40 anos ele disse: as minhas forças, o meu vigor é ainda como há 40 anos atrás, quando o Senhor me chamou. Muitas vezes a gente desanima porque não é no momento que você quer. Muitas vezes a gente desanima porque não está acontecendo o que o Senhor falou nesse momento. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E que no tempo em que o Senhor cumprir, que você possa falar: ah, Deus, o meu vigor é ainda quando o Senhor me chamou. A força que eu tenho hoje, Pai, é ainda quando o Senhor me chamou. Eu estou aqui, pronta para cumprir aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não deixe que pessoas no meio do caminho travem aquilo que o Senhor falou no seu coração. Quantas vezes vem palavras e vozes em que confundem a voz de Deus? Nesse altar nós falamos tanto sobre intimidade, tanto sobre ouvirmos a voz do Senhor, tanto sobre levantarmos um altar, falamos tanto sobre o secreto. E é só lá que você vai conseguir ter intimidade com o Pai, que você vai conhecer os seus olhos e você vai saber aonde Ele olhar, é para lá que você tem que ir. A voz do Senhor você vai conhecer. Tem uma música que a gente canta, que a gente fala sobre a voz. Eu reconheço em qualquer lugar, mas será que nós reconhecemos? Quantas pessoas não ficam esperando somente profetas e palavra? O Senhor também usa disso. Mas o Senhor chamou você para ouvir a voz dEle. O Senhor chamou você para entender o que Ele tem para a sua vida. Eu lembro de uma vez que
quando eu ainda estava no seminário, eu estava orando. Sabe quando você está esperando tanto uma resposta de Deus? Eu estava ajoelhada e chorando. Eu falei, Senhor, usa alguém para falar comigo. Senhor, usa alguém para falar comigo. Eu chorando. E aí, passou um tempo, veio uma pessoa e tocou em mim. Nossa, meu coração acelerou, né? Eu falei, meu Deus, veio a resposta que o Senhor tem. E aí, aquela pessoa falou para mim, Adi, Deus manda te dizer que Ele quer falar com você. E nessa noite eu tenho essa palavra para você. Ele quer falar com você. E é no seu secreto. A resposta que você tem para todos os problemas que você vive. Mas lembre que o Senhor chamou eu e você para sermos pessoas relevantes. E ser relevante é você ter um chamado para resolver o problema de alguém. Isso quer dizer de você se doar. Isso tem a ver com o corpo de Cristo, de você servir. O Senhor nos chamou para sermos relevantes e nós servirmos uns aos outros. Para nós servirmos uns aos outros. E essa palavra mexeu tanto comigo. E eu falei, Senhor, da onde que o Senhor tirou? Lembra? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu vou ler um versículo. Em Apocalipse 3, no versículo 3. Foi tão forte isso para mim. O Senhor disse assim, diz nesse versículo, lembra-te, pois, do que recebeste. 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 Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Lembra-te, pois, do que recebeste. Essas 5 respostas que o Senhor falou comigo. Caleb, Gideão, Jonas, Uzá. E esse homem que diz em 1 Reis, no capítulo 13. Qual dessas respostas você tem dado ao Senhor? Qual dessas respostas você tem dado ao chamado que o Senhor tem para a sua vida? É isso que o Senhor nos pergunta nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você começasse a refletir no dia em que o Senhor te chamou. Oh, Espírito Santo, traga, Senhor, à memória, Pai, as tuas palavras a respeito do chamado de cada um aqui. Que o Senhor venha, Deus, traçar, Pai, o destino profético, Deus, de cada um que está presente nessa noite. E que nós, Senhor, possamos buscar a intimidade com o Senhor. Que nós, Senhor, possamos dar ouvidos à Tua voz, Deus. E que nada, Senhor, venha travar, Pai, o nosso destino. Que pessoas, Senhor, muitas vezes que falam pelo Senhor, que nós possamos, Pai, ter convicção da Tua palavra sobre a nossa vida. Oh, Jesus, vem nessa noite, Pai. Traga alinhamento para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Pai, sabendo, Pai, qual é a resposta que nós devemos dar ao Senhor. Que nós devemos, Senhor, que nós possamos responder ao chamado do Senhor e permanecer até o fim. Permanecer, Senhor, enquanto nós estivermos em pé, enquanto nós estivermos nessa terra, que nós possamos permanecer. Que venha, Senhor, as lutas, que venham, Senhor, as dificuldades, que venham, Senhor, os momentos, ó Pai, em que nós achamos que nós não iremos aguentar mais, mas que nós possamos dizer: eu tenho o mesmo vigor de quando o Senhor me chamou, eu tenho a mesma força de quando o Senhor me chamou. Essa é a palavra que o Senhor me deu e é nela que eu vou permanecer. Oh, nós queremos permanecer na Tua palavra, Pai. Que o medo, Senhor, não venha nos travar, Senhor. Que pessoas não venham nos travar, Senhor. Mas que nós possamos permanecer firmes. Que
nós possamos permanecer firmes, Pai. Oh, Jesus, comece a levantar um clamor, fique de pé. Diga para o Senhor que eu possa permanecer firme na Tua palavra, Pai. Oh, Jesus, livra-nos, Senhor, de toda confusão na nossa mente. Derrama sobre a Tua igreja, Pai, discernimento. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor, sabedoria, para que cada um possa entender qual é o que ele deve fazer, qual é o seu chamado. Que você venha buscar no Senhor e que você não venha se confundir. Permaneça firme. E o Senhor te diz: lembra-te, pois, do que recebeste. Lembra-te, pois, do que recebeste. Se você ainda não sabe qual é o seu destino profético, se você acha que você não recebeu nenhuma palavra do Senhor, que você possa vir até aqui na frente e o Senhor vai falar com você. Nós precisamos, Senhor, permanecer firme, Pai. Venha, Senhor, sobre nós nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de cada um de nós. Que você possa meditar nisso. E que todos os dias você possa pedir para o Senhor: Senhor, que eu venha viver hoje o que o Senhor escreveu ao meu respeito. Que eu venha viver hoje o que o Senhor escreveu ao meu respeito. Que eu venha viver hoje o que o Senhor escreveu ao meu respeito. Oh, Jesus, vem sobre nós, Pai, nessa noite, Deus. Vem sobre nós, Senhor, derrama o Teu Espírito, Pai. Sua mão, o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Querido, você que quer uma experiência pessoal com Deus, vem aqui à frente. Sabe o que o Espírito Santo me falava enquanto a administrava? Chega, esposa, de você viver um cristianismo por conta da experiência do teu marido, da experiência que teu marido tem com o Senhor. Chega, marido, de viver um cristianismo, uma caminhada com Jesus por conta da experiência que a tua esposa tem com o Senhor. Chega, jovem, de viver uma caminhada, uma ida e vinda da igreja, porque os seus pais têm experiência com o Senhor. Ninguém vai conseguir chegar até o fim se não tiver uma experiência pessoal com Deus, uma experiência individual. Deus quer dar experiências individuais para cada um de nós. Vem aqui à frente, irmão. Os pastores, presbíteros, intercessores. Vem aqui à frente, vamos orar. Rompe. Peça isso para o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Eu quero te ver.